Em Mateus, capítulo 11, do versículo 15 ao 19. É difícil me acostumar com esse negócio aqui. Mas eu aprendo. E diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos companheiros. E dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Jesus, para chegar nessas expressões aqui, nessas palavras, ele está atendendo 2 discípulos de João, que João, encarcerado, preso, envia a Jesus para saber se de fato Jesus era aquele que eles esperavam ou se eles deviam esperar outro. O João está lá preso, encarcerado por falar as verdades, por cumprir o propósito de Deus na vida dele. Porque o homem de Deus é assim, quando ele cumpre de fato o propósito na vida dele, o propósito de Deus, às vezes ele é vítima dos que se revoltam contra ele, que foi o caso de João. João, por revelar o pecado do Herodes, ficou lá, vítima de Herodes, e agora foi preso, foi encarcerado. E ele agora então manda os 2 discípulos para saber de Jesus se ele de fato era o Messias, o enviado. João lá esperando, o seu futuro incerto, porque ele não sabia se sairia dali ou não, e de fato não saiu dali, o seu corpo não saiu dali inteiro, como todos conhecem a história. João foi decapitado por jogar na cara de Herodes o pecado dele. E isso enfureceu muito Herodes e também Herodias, a mulher do Herodes, cujo o próprio Herodes não tinha, na verdade, roubado a mulher do seu próprio irmão, o Filipe. E eu meditando acerca desse ensino, acerca desse texto, fiquei olhando todo a maldade do coração do homem, do ser, para anular a vida do homem de Deus. O Herodes encarcera João, e aí então instiga a fúria também da sua própria mulher, da sua amante, Herodias, que começa a tramar e começa a desejar no seu coração a morte do próprio João. Ela queria ver João pelas costas. Ela queria ver João morto. E aí, ao ter uma influência sobre a sua filha, que quando dança na festa de aniversário do Herodes, ele se encanta com ela e agora faz uma promessa a ela louca, porque ele também não estava sabendo o que ela ia pedir. Nem porque o Herodes tinha um certo respeito por João. O Herodes sabia os feitos de Deus através da vida de João. Ele tinha lá uma certa admiração, um certo respeito pelo próprio João. Mas como ele tinha empenhado a sua palavra, como ele tinha dito que daria para a filha de Herodias tudo o que ela pedisse, inclusive a metade do seu reino, e ela então, instigada pela mãe, influenciada pela mãe, vai lá e pede a cabeça de João Batista. E aí eu dou uma pausa aqui, eu abro um parêntese nessa questão da influência de uma mãe para uma filha. Como é importante, ou como torna-se perigoso, quando os pais influenciam seus filhos de forma errada. A menina foi lá e fez exatamente o que a mãe tinha pedido.
Fico lembrando aqui quantos pais que usam os filhos para ir contra o seu cônjuge, né? Para exercer vingança. Quantos pais influenciam a criança, o jovem, contra a mãe, influencia contra o pai influencia contra a mãe. E olha o perigo aqui. Essa mulher vai lá e pede, diz para ele, pede a cabeça de João Batista. A menina fez exatamente o que a mãe pedia. Nós temos que ter o cuidado do que falamos para os nossos filhos. Nós temos que ter o cuidado do que falamos a respeito de outras pessoas para os nossos filhos, porque eles pegam aquilo como verdade. Eles acabam nos honrando de forma até mesmo sem pensar e cometem às vezes coisas que não são lícitas, não são certas. É preciso uma certa prudência. Cuide no que você diz para o seu filho. Tem pai que diz para o filho, se tu apanhar no colégio, chega em casa, tu vais apanhar ainda por cima. Olha só. Instigando a criança a ir lá brigar. Instigando, ensinando a criança a devolver na mesma moeda. Mal com o mal. Enquanto Jesus vem ensinando, não pagueis mal com o mal. Mas sim, pague o mal com o bem. Né? Quantos pais que ao se separarem, têm lá os seus filhos como um meio e usam até mesmo para se vingar. A mãe que fica no ouvido do filho, da filha, teu pai não presta, teu pai é isso, teu pai é aquilo. Ou o pai que fica ali falando para a mãe, para a criança, tua mãe não presta, tua mãe fez isso. Peraí, é a criança que está ouvindo. Você pode estar gerando no coração dessa criança ódio pelo seu pai, por pior que ele seja, mas é pai. Você pode estar gerando no coração da criança ódio pela mãe, por pior que ela seja, mas é mãe. E o mandamento do Senhor é: honra o pai e a mãe. E vai ter uma vida boa. Colossenses 3:20 diz que é agradável ao Senhor quando o filho honra o pai e a mãe. Vamos para frente. João, agora vítima de Herodes, manda os discípulos para saber de Jesus se ele de fato era o Messias. E Jesus dá uma resposta maravilhosa. Eu tenho meditado em algumas respostas de Jesus para alguns dos discípulos e para algumas pessoas que o questionaram. Como aqueles 3 discípulos que disseram que ia seguir Jesus. Um deles, só se eu vou te seguir até onde tu fores, ou qualquer lugar que tu for, eu vou te seguir. E Jesus falou: olha, as raposas têm ninho. As raposas têm covas, as aves do céu têm os ninhos. O filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus não tem nenhuma promessa, né, de prosperidade física, natural ou financeira. Não, o que ele tem é prosperidade espiritual. Trazer luz ao coração do ser humano, entendimento para que ele saiba viver uma vida maravilhosa. Então eu tenho meditado em algumas respostas de Jesus para alguns de seus discípulos e Jesus era a própria sabedoria ali, ensinando aqueles homens. E os discípulos então de João perguntam para ele: é tu, João mandou perguntar: és tu mesmo o Messias que havia de vir? Abre mais um parênteses aqui. Que discípulos fiéis, né? Eles fizeram exatamente o que João tinha mandado fazer. Eles perguntaram a mesma coisa que João pediu para eles fazer. Às vezes a gente tem uns discípulos aí que a gente pede para fazer algumas coisas e eles ficam enrolando a gente, né? Vai discipular, meu irmão? Vai chamar alguém para discipular? Pois é, irmãos, eu vou. Tem uns aí que já se passaram quase um ano. Mas eu estou na cola deles. Eu estou pegando no pé deles. Estou orando ao Senhor. Uns até cheguei a brincar com uns. Não vou esperar o pai cortar, não. Eu mesmo vou cortar, se tu não começar a dar fruto. Mas a verdade é que os discípulos de João foram fiéis a ele. Eles foram lá e conversaram e perguntaram para Jesus exatamente o que Jesus responde a eles. E olha a resposta. Jesus podia ter sido objetivo, contundente. Jesus podia dizer: vai lá e diz para o João que é eu e pronto. Se ele quiser, ele acredita. Se não quiser, não. Mas não.
Jesus só vai lá e diz para o João o que vocês têm ouvido e visto. E nisso eu fiquei meditando nesse texto tão maravilhoso, que Jesus agora joga no coração dos discípulos para que eles transferissem a João o cumprimento das profecias. Se nós olharmos Isaías 35, Isaías 61, fala exatamente do que Jesus disse para os discípulos. E eles vão lá, então transfere a João, olha, o que está escrito a respeito do Filho do Homem está se cumprindo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os oprimidos são... Enfim, estou aqui parafraseando. E é anunciado o Evangelho, o reino de Deus aos pobres. Então ele vai lá e diz aos discípulos, e eles transferem a João, que exatamente o que tinha sido falado há 700 anos antes do Cristo, estava se cumprindo. Que João precisava então ser fortalecido no seu coração, no seu entendimento. Prova de que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, ela é poderosa, ela liberta, ela transforma, ela fortalece o coração do ser humano. Às vezes nós ficamos com palavras de pessoas, palavras de médicos com relação à nossa saúde, mas nós não escutamos de Jesus e não damos crédito de fato ao que ele ensina. Ao invés de buscar primeiro em Deus, nós buscamos em tudo quanto é canto. Opiniões de tudo quanto é pessoa, de diversas pessoas. Esquecemos de ouvir Jesus e pôr em prática. Por isso que a leitura inicia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E esse texto então revela Jesus tratando com uma multidão que estava ali completamente desestimulada. Fazia 400 anos que não tinha um profeta ao qual Deus usasse para aquela nação. E agora levanta-se João, e quando ele instrui os discípulos, e eles voltam a dar o testemunho para João, Jesus então começa a falar às multidões. E ele começa a perguntar: o que vocês saíram a ver? O que vocês buscam ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Jesus agora começa a dar testemunho de João Batista. Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Essa cana agitada pelo vento, eu fui ali dar uma estudada aqui, é um vegetal que ele não tem firmeza, a cana. Cana não é firme. Se o vento sopra para um lado, ela vai e sopra para o outro, é outro. É o que mais nós vimos por aí, de homens dizendo-se de Deus, mas não tem firmeza. Não tem firmeza. Sopra um vento para um lado, eles vão, sopra para o outro. João era fiel à sua mensagem, João era fiel ao seu ministério, João era fiel ao seu Senhor. O que o Senhor determinou para ele fazer, ele foi fazer. E Jesus, então, vocês foram ver o quê? Uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver um homem bem vestido, velho? Vocês buscaram o quê? Um homem bem vestido, de gravata, de terno? Não, esses camaradas aí estão nos palácios. O ministério de João aqui era diferente. Um homem humilde, rude, mas com algo muito importante: a unção de Deus na sua vida. O poder de Deus na sua vida. E Jesus então começa a dizer: vocês foram ver esses camaradas, porque hoje nós vivemos um tempo que as pessoas estão vivendo e estão buscando as coisas pela aparência, né? Pela aparência. Passa em qualquer canto aí, hoje tem outdoor que mostra, grande pregador em tal lugar. E os ginásios são cheios. E pessoas então estão indo em busca e acabam se levados pela aparência. Lá está no ginásio Gabriel Colares, está o pregador. E aí o povo vai. Sem um exercer do julgamento pelos frutos. Uma análise da pessoa, já que Jesus disse que a sabedoria é justificada pelos seus frutos.
Temos que cuidar para não sermos levados e atraídos pelo que vimos. Pelo desejo, pela consciência dos nossos olhos, que acabam se alimentando, porque o ser humano é assim, ele é engodado pelo que vê, ele é atraído pelo que vê, ele vai no mesmo embalo das multidões. Jesus falava àquela multidão que também agia como a cana agitada. Ela ia para um canto, ia para o outro, estava no deserto ouvindo João, daqui a pouco estava procurando Jesus. Jesus passava de um lado para o outro do mar, eles iam atrás, uma multidão que não sabia o que queria. Uma multidão que estava sem convicções, sem certeza do seu propósito ou do propósito da sua busca. E Jesus então chega para ajudar aquele povo. Quem tem ouvidos, ouça. A quem vou comparar essa geração? Vou comparar pessoas que não sabem o que querem. Comparar meninos que vão para as praças e vão fazer uma festinha. Vão fazer um pagodinho. E aí outros vêm e não querem. Não querem pagode, não querem festa. Vou comparar então a pessoas que vão lá tocar. Os meninos tocam lamentações. Convidando, vão chorar um pouco. Vão lamentar um pouco. Também não quer. Um povo insatisfeito, um povo cheio de incertezas da sua busca, do que queriam, dos seus desejos, das suas vontades. Jesus chama a atenção para que nós possamos prestar atenção a Ele e, de fato, aprender qual o seu propósito, qual o seu objetivo para a nossa vida. O que de fato Ele quer para nós? Será que a vida que vivemos, será que da forma que eu estou me conduzindo pela vida, é a forma que Deus me chamou a viver? Uma pergunta que fica no ar, que você pode responder para você mesmo. Será que do jeitinho que nós vivemos, vindo 1, 2 vezes por semana, na casa dos amigos, é o suficiente? Será que isso revela um homem, uma mulher, um jovem, cheio de fervor e de desejo por Deus? Será que de fato eu estou me relacionando com Deus de forma que conheço e sei das suas vontades para a minha vida? Ou eu vivo aí hoje o culto estava bom. Na quarta-feira eu não vou, eu não gosto muito. É não aquele louvor que cantaram, não sei. A gente vai lá, não tem glória a Deus, né, irmão? Recentemente eu ouvi um testemunho de um irmão que esteve por aqui. E ele, ao conversar com outro irmão, reclamou porque aqui nós não damos glória a Deus. Eu dou glória a Deus. Talvez não faço como o sistema impõe como verdade. Talvez não faça como muitos gostariam de fazer, que gostam de fazer. Ele então reclamou, dentre tantos, né? Ele reclamou que na casa dos amigos não tem glória a Deus, não tem aleluia. Só que esse irmão, com tristeza no meu coração eu falo, andou pelas ruas de Itajaí, bêbado, drogado. Porque não quer dizer nada eu dar glória a Deus e aleluia. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, é digno de mim, vai entrar no meu reino. Muito pelo contrário, tem uma palavra muito dura para esses. Palavra de Jesus, dizendo que não vos conheço. São levados pelos movimentos, pelos embalos, pelos grandes eventos, pelas pompas, né? Pelos outdoor, valorizando, engrandecendo os pregadores, os cantores, mas esquecem de que a essência é o Cristo,
É a palavra do Senhor, é essa que muda, que transforma, que liberta. Se eu não me satisfaço com a palavra de Deus, nada vai me satisfazer. Posso ouvir Jesus, posso ouvir João, posso ouvir irmão Adilson, posso ouvir quem for, mas se eu não me satisfazer na palavra de Deus, se eu não fizer dela uma realidade na minha vida, nada me satisfaz. Outra experiência que vivi aqui de um irmão que disse para mim, se o irmão Adilson morreu, eu não vou mais na casa dos amigos. Eu disse, mas por que isso? Não, porque ele... Eu disse, não, eu te entendo. Mas o que tens feito com o que o irmão Adilson está ensinando? Estás praticando tudo? Não. Quem consegue, né? É? Não precisou o irmão Adilson morrer. Ele não veio mais. Ou Jesus na minha vida torna-se uma realidade, a sua palavra é o meu bem maior, como fez o salmista, ou nada mais me satisfaz. Ou vivendo uma vida de aparência. Não gosto de João, mas ao mesmo tempo não procuro Jesus por Jesus. Não gosto do fulano, mas ao mesmo tempo não dou crédito a um outro homem de Deus que me ensina. Vou arrumando desculpa, vou transferindo responsabilidade, vou dando as desculpas esfarrapadas como deu aqueles convidados, né, do pai que ia celebrar as bodas do filho, que mandou convidar eles para essas bodas e eles foram se desculpando, não posso, comprei um campo, tenho que ir lá ver, comprei uma junta de boi, tenho que experimentar, casei. Cuidado com os que querem casar. O casamento não servir como desculpa de não servir mais a Deus, né? Às vezes até os filhos servem como desculpa de não servir mais a Deus. Irmão, não dá para ir não. Por quê? Meu filho é muito hiperativo, ele é muito agitado. Coitado. Se a sede não me motivar a buscar Jesus, a ouvir Jesus, ainda que eu tenha que ficar com meu filhinho no colo, né? E cuidar dele, ensiná-lo, e às vezes sofrer até esse momento de reninha que eles fazem, porque eles fazem, não são diferentes uns dos outros. Mas o pai tem o poder de controlá-los, de cuidá-los. Quantas vezes peguei os Davizinho no colo, fui lá para trás, fiquei com ele espremidinho aqui, às vezes dá uma espremidinha a mais mesmo, para ele entender que quem domina, quem manda ali é eu, não numa posição de agressividade, não. Mas para ele entender que eu sou o pai, ele precisa me honrar, ele precisa me respeitar. Às vezes tem uns pais, umas mães aí que eu vou dizer, né? Estava no restaurante sábado, a mãe estava atrás do filhinho com o prato no meio do restaurante, para ele comer. Quando o filho ia renando, ela ia atrás. Ai, meu pai. Me deu até um embrulho. Tem gente que saiu daqui da casa ouvindo a mensagem do Cristo, saiu daqui e porta fora. Foi. Esse meu filho não dá. Meu Deus, aí manjana no lado aqui, dormindo às vezes. E o outro no colo. Diferença de um aninho, acho que é um ano, né? 2, sabe? São meus filhos. Entendeu? 2 anos. Ali, um no colo, outro sentado aqui na cadeira. E um até às vezes ali agarradinho na teta. E a irmã Jana ali, firme, nunca saiu de uma reunião porque o filho incomodou, muito menos eu. E eu às vezes tendo que atendê-la na porta, tendo que cuidar de algumas coisas aqui, a irmã Jana ali guerreira. E aí vem uns dizer para mim, não dá, meu filho é muito agitado, é imperativo, não consigo ficar. Falta sede, falta desejo, falta vontade, falta fome das coisas de Deus. E os nossos filhos hoje são 2 bênçãos. Eles estão aqui o tempo todo conosco. Servem a Deus, falam das coisas de Deus, oram. Outro dia o Vinícius orou pela nossa cachorrinha que tinha comido ossinho de galinha e a cachorrinha estava para morrer. E ele foi lá e pôs as mãos sobre ela e ela ficou boa na hora. Saiu pulando da caminha dela ali. O Vinícius fez isso.
O Davi pede oração pelas professoras. O Davi diz no telefone para a professora, conversando com ela, nós vamos orar pela senhora e Deus vai curar a senhora. Valeu a pena todo o esforço. Às vezes todo o estresse de estar com eles no colo aqui chorando. E o sonzinho desagradável. O sonzinho. Você não sabe, nós ouvimos esse choro por 10 meses a fio. A irmã Jana não sabia que era dormir 2 horas. Outra vizinho chorão. Hoje é uma benção. Hoje ele é um menino bom. Mas valeu a pena. Vale a pena tudo que se esforça. O reino, a expressão aqui de Jesus disse, o reino de Deus, ele é tomado à força. Há um empregar de forças. Há um desejo de vencer essa força que não é eu dando chute nos outros, eu brigando com... Não, é comigo mesmo. Eu renunciando a mim mesmo, às minhas vontades. Eu brigando contra a minha carne, que às vezes quer se levantar, se elevar. Se sobressair, e eu fico ali firme, não. Fazendo como Paulo, eu esmurro a minha carne, para que Cristo seja glorificado na minha vida. E valeu a pena cada minuto, cada esforço tem valido a pena. Como disse, são 14 anos aqui nessa casa, mais 8 que servia a Deus na Assembleia de Deus e não me arrependo em nenhum momento, né? Tenho alegria no meu coração, todos os momentos, o crescimento que Deus trouxe ao meu coração, as amizades, as conquistas dentro de um plano espiritual, o que Deus tem feito na nossa vida, eu sou testemunha viva, que Ele é poderoso e para fazer muito, muito mais do que pensamos e pedimos. Deus é maravilhoso, irmão. Deus, minha família maravilhosa, tem trazido os meus parentes têm vindo, e vão vir ainda outros mais. Aquele casal bonito que está ali, ó, a Sandra e o Nano é meu irmão, parecido comigo, né, lindo. Está aí servindo a Jesus. O outro aí, Jesus lançou um anzol, né, com aquela isca especial, e tá, às vezes a isca especial é a dor. Às vezes a isca especial é o sofrimento. Não é que Deus botou uma dor nele, não, ele está se aproveitando, está se utilizando dessa ferramenta extraordinária que é a dor, que é o sofrimento, para trazer um peixinho no anzol. Bolinete espiritual do Senhor lá que está enrolando e está trazendo peixinho para perto dele. Oh, glória a Deus! É preciso ter confiança, é preciso ter fé, é preciso esperar com convicção que Deus vai fazer. E Deus está fazendo. Amém, queridos? Então, não vai aí nesses embalos, não os embalos de sábado à noite, mas os embalos do mundo aí, entendeu? Que as pessoas são valorizadas pelo que veste, pelo que tem. Não, dê crédito. Você que está sendo discipulado, às vezes, tem um discípulo que precisa se render ao discipulado com a pessoa mais humilde, mais simples. O ministério de João se diferencia do ministério de Jesus. Como disse, João não vinha comendo, nem bebendo, não comia carne, não bebia vinho, entendeu? Mas foi usado por Deus. Comia mel silvestre e gafanhoto. A roupa dele era pelo, né? Então, uma roupa diferente. Então, ele tinha lá uma maneira diferente de ser, mas era um homem usado por Deus. Jesus vem, está nas festinhas, está no encontro dos pecadores. Ai de nós se ele não se envolvesse nesses encontros. Então, Jesus veio comendo e bebendo com os pecadores, e eles também rejeitaram. Por quê? Porque não sabiam o que queriam. Estavam insatisfeitos, sem saber do propósito divino para a sua vida. 400 anos sem ouvir a voz de Deus através de um profeta, Deus envia um profeta e eles ainda endurecem o coração. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Não. Não valorize as pessoas pelo que elas vestem. Nem dê crédito a pessoas pelo que elas vestem, pela aparência, não. Analisem. Não vai aí obedecendo qualquer um que vai dizendo aí, que vai falando qualquer coisa.
Principalmente na televisão, tem muitas programação, muitas coisas aí que eles vêm querendo empurrar a goela abaixo dos que ouvem, dos que veem. Não, cuidem. Às vezes um discípulo tem que se submeter a um discipulado com um discipulador mais humilde. Mas aí ele vai mostrar que ele é verdadeiramente discípulo. Verdadeiramente discípulo. Eu disse para o irmão Adilson outro dia, irmão Adilson, se tu precisar fazer aí um remanejo nos teus discipulados aí, se precisar para aliviar a tua carga e me mandar para alguém, pode mandar, para qualquer um. Qualquer um dos teus discípulos. Eu quero lá e eu quero ser tão submisso quanto tem sido a ti. Porque isso é agradável a Deus. Isso honra o discipulador e traz bênção para nós. Traz bênçãos para nós. Porque é a autoridade de Deus investida naquele homem, naquela mulher, naquela pessoa. Eu preciso, então, me render. Às vezes nós olhamos a pessoa. Olhe Deus através daquela pessoa, se disponibilizando ou disponibilizando de tempo para te ensinar, para te instruir, para andar com você. Amém, queridos? O que vocês vieram ver aqui essa noite? Irmão Adilson? Se contente comigo. Mas ouçam o que o Senhor falou através da minha boca. Eu só emprestei a minha boca aqui. Com muita humildade, com muito temor. Tenho pedido a Deus que me dê graça, me ensine, me ajude. Para não vir para cá e falar besteira. Mas vim aqui com toda a sinceridade do meu coração. De algo que tem sido uma realidade na minha vida. Outro dia, irmão disse, vocês precisam, numa reunião de obreiros, se vocês quiserem visitar e em outras congregações, vocês são livres, vocês podem ir. Eu disse, não tem necessidade, irmão Adilson. O que eu tenho recebido aqui da parte de Deus é suficiente para me fortalecer, para me fazer um esposo melhor, um irmão melhor, um amigo melhor, um discipulador melhor, um discípulo melhor. Se não sou, é porque não tenho dado crédito e não tenho prestado atenção suficiente no que Jesus tem trazido a mim. Amém? Então que vocês recebam essa palavra e levem, meditem e fortaleçam-se em Deus. Para fechar aqui, o salmista diz, deleita-te no Senhor. Deleita-te nele. Confia, descansa, experimenta prazeres no Senhor. Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Sabe, queridos, Deus tem cumprido os desejos do meu coração de quando eu tinha 8, 10 anos de idade. Deus tem cumprido. A vida que eu desejei viver quando eu tinha 10 aninhos de idade, hoje eu estou vivendo. Isso tudo veio na minha memória recentemente. Prova de que Deus cumpre o desejo do coração dos seus filhos. Vamos orar, agradecer a Deus? Queiram estar de pé. Perto quero estar, junto aos